Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ministérios invisíveis na igreja. Então solta a vinheta aí e daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Eu já quero ler aqui uma parte da palavra que está em Isaías 59, no versículo 16, que diz assim: Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sopra justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu com zelo como de um manto. Então, nós vamos falar sobre alguns ministérios que muitas vezes você não vê trabalhando na igreja. Geralmente, quando a gente chega na igreja, quais são os primeiros ministérios que a gente vê? É o ministério da pregação e o ministério do louvor. E geralmente todo mundo quer o quê? Quer cantar ou quer pregar. Mas existem outros ministérios que são muito importantes e eles estão dentro da igreja, é sobre isso que nós vamos falar. E nós temos que ver que todos eles têm valor, todos eles são iguais perante Deus e todos têm a sua importância no ambiente espiritual, ok? Então, o primeiro que eu quero falar aqui é sobre a intercessão, que é um ministério muito importante, um ministério que não pode faltar na sua igreja, porque esse ministério faz nascer as almas através da oração, através do gemido, através da intercessão das pessoas que estão ali na igreja orando e pedindo para que Deus mande novas pessoas para aquela igreja. Eu me lembro de uma senhora, quando eu era jovem, na minha juventude, eu estava numa outra igreja e essa senhora ela tinha o costume de orar todos os dias de manhã na igreja onde eu frequentava. E quando essa senhora estava orando ali todos os dias, ela levantava 5 horas da manhã e ela ia interceder pela igreja. A igreja tinha mais ou menos 900 membros na época que essa mulher estava lá. E ela ganhou uma casa, né? O governo, a prefeitura do lugar onde eu estava deu uma casa para essa mulher e ela se mudou. E a partir do momento que ela saiu da nossa igreja, outra pessoa não ocupou o lugar dela. E a igreja passou de 900 membros para 150 membros. A igreja foi perdendo, até que ela parou nesse número. Olha para você ver a queda de 900 pessoas para 150, é muita gente, né? Então, o ministério de intercessão, ele é importantíssimo, meu irmão. Ninguém vê esse ministério. É um ministério que as pessoas oram, né, no seu quarto, na sua casa, na igreja. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele é o intercessor da igreja. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é um trabalho que você não vê. Geralmente essas pessoas vão para a igreja de manhã, elas não têm oportunidades muitas vezes na igreja onde elas congregam, mas é um ministério importantíssimo diante de Deus. Então vamos dar uma salva de palmas aqui para esse ministério. Que o Senhor abençoe você que é intercessor, você que ganha almas através dos gemidos, através da sua oração. Parabéns. Ele usa as pessoas para que essas pessoas sejam intercessores. O segundo ministério que a gente também não vê muito na igreja é o ministério do evangelismo, que é um ministério também importantíssimo, né? E é um ministério que, se faltar a igreja ela não tem dinâmica, ela vai perder as almas, e juntamente com o ministério de intercessão que ora para ganhar as almas do campo espiritual, as pessoas vão buscar as almas. O ministério de evangelismo, ele é o outbox, né? Fora da caixa, vai aonde o pecador está e cumpre aquilo que está lá em Marcos 16:15, que é o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a gente tem que entender isso. O ministério do evangelismo, ele traz as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja. É um ministério que você não vê também, né? É um ministério que ele trabalha fora da igreja, mas é importantíssimo. E eu quero aqui mandar um abraço para um membro da nossa igreja, que é um grande evangelista, que é o nosso Lucas.
Lucas, que Deus abençoe você desse ministério, que você continue crescendo em nome de Jesus. É um ministério que salva muitas almas, amém? O terceiro, esse aqui também é importantíssimo, esse ministério, ele é o discipulado, o ensino e o aconselhamento, que são, em algumas igrejas nós temos o culto de doutrina, temos a escola dominical, temos o discipulado e temos o aconselhamento, que é mais ou menos a mesma coisa. E o ministério do ensino ele é muito importante, por quê? Porque ele vai evitar heresias dentro da igreja e na vida dos cristãos, né? O próprio Jesus diz lá em João capítulo 5, no versículo 39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? E a palavra de Deus diz no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que tem o Senhor e não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, através do ensino, do discipulado, do aconselhamento, nós vamos evitar muitos erros dentro da igreja. Também um ministério que a gente chega na igreja, a gente não vê, né? É um ministério que fica por trás dos bastidores, né? É um ministério que ele faz a igreja crescer no conhecimento, evita as heresias, evita coisas heréticas dentro de Deus, traz unção sobre a igreja e as pessoas são tocadas por Deus através da sua palavra, porque a palavra ela é o firme fundamento, a palavra é ela que nos deixa firmes, né? Então, o ministério do discipulado, do ensino e do aconselhamento é ele que traz o crescimento nós vamos crescer no conhecimento e nós vamos, através disso, evitar que muita coisa que não está na palavra de Deus venha para dentro da casa do Senhor. Olha, esse ministério aqui também é muito importante. É o ministério de socorro e misericórdia. Como que esse ministério passou? É o ministério que organiza os cultos, que ajuda nas áreas sociais, né? Pessoas que precisam de uma ajuda, de uma cesta básica, que precisa muitas vezes pagar uma conta de luz, às vezes pagar um aluguel, e ali a igreja entra como o quê? Como socorro, né? E esse ministério é importantíssimo para ver se tem algum membro da igreja passando por dificuldades. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes a pessoa não tem uma fonte de renda, ela é viúva, ela é órfã, né? E ali a igreja entra para ajudar. E Tiago ele fala, né, que essa é a verdadeira religião, visitar os órfãos e as viúvas. E nós precisamos visitar os hospitais, os presos, as viúvas, os asilos, que esse realmente é onde nós devemos levar a palavra de Deus, levar a palavra do Senhor. Tantos velhos que estão nos asilos, que as suas famílias largaram ali, né? E não voltaram mais para ver, e a igreja tem essa ação social para ajudar essas pessoas a se sentirem um pouco amadas, né? Esse é um ministério também importantíssimo da misericórdia e do socorro. Aconselhamento emocional para essas pessoas, né? Você chega ali, uma conversa com essa pessoa, de repente ela só quer conversar, e essa conversa vai trazer uma cura na alma dessa pessoa, né? A pessoa vai ver em você ali um amigo que está disposto a ouvir, né? Então, esse realmente é um ministério importantíssimo também na igreja, mas a gente também muitas vezes não vê, né, dentro da igreja. Não vê no sentido assim, que ele trabalha por trás dos bastidores, amém? Agora, o último ministério que eu quero falar, e esse aqui também é importantíssimo esse ministério, mas ele também é um ministério que muitas igrejas não têm esse ministério. E é um ministério muito importante. Jesus falou dele lá em Mateus 19, no versículo 14. Vamos ver lá o que diz em Mateus 19, 14. Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, e esse ministério aqui muitas vezes as pessoas não querem trabalhar nele. Diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É o ministério infantil. Tem igrejas que não têm ministério infantil. Tem igrejas que não tem uma professora que na hora do culto, porque criança, gente, eles não conseguem ficar 1h30, 2 horas parados dentro do culto, e eles também não vão entender uma mensagem que é para os adultos. E o ministério infantil ele é importantíssimo para que as crianças ali, quando os pais estão ouvindo a palavra,
os filhos vão para a salinha, né? A gente chama de salinha, onde as professoras vão lhe contar uma história bíblica, vão ter uma brincadeira bíblica, uma brincadeira divertida, e ali aquela criança ela vai ter um tempo ali com a palavra de Deus. Esse ministério é importantíssimo. A linguagem vai ser a linguagem deles, né? Porque quando nós pregamos para a igreja falando na linguagem do adulto, e lá nós vamos falar a linguagem da criança, né? A criança vai entender o que a professora está falando, e esse ministério ele não pode ser deixado para trás. E tem muita igreja que não investe nesse ministério. E Jesus falou, não os impeçais, porque é a nova geração que vai vir, são os novos pastores, são os novos ministros de louvor, né? São os evangelistas, são aqueles que vão sair para a nova igreja que vai vir. Então, eu te dei aqui 5 ministérios. Eu quero que você coloque aí nos comentários qual ministério que você acha mais importante desses que eu falei, e se tem algum que eu não falei, que você coloque aí para nós. Comenta aí nos comentários, fala se na sua igreja tem, se a sua igreja não tem, qual que você acha mais importante, se você faz parte de algum ministério. E também quero te pedir, querido, se você está gostando desse vídeo, dá uma curtida aí para nós. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo para várias pessoas, ok? Aqui nós estamos falando sobre ministérios que não são vistos, mas são importantíssimos e para Deus eles são, não pode faltar na igreja. O envolvimento das pessoas, né? O avivamento que vai vir sobre a igreja através desses ministérios, que vão solidificar a igreja e vão trazer o crescimento. Amém? Então, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, ok? Que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa. Eu vou orar por você. Nós vamos agora levantar uma oração para que o seu ministério seja abençoado. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos abençoar o ministério de cada irmão, de cada irmã que está vendo esse vídeo. Nós não sabemos em qual ministério ele está, mas sabemos que vai frutificar, que vai crescer, que o Senhor vai desenvolver, ó Pai amado, o ministério desse irmão e dessa irmã. Nós abençoamos e profetizamos a vitória na vida desses irmãos, pelo poderoso nome de Jesus. Então, fica aqui, meu querido. Você é precioso, você é muito importante no ministério. Mesmo que ninguém esteja vendo, o mais importante é que Deus está vendo você. Um abraço do canal Conectados.